Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Hoje estamos meditando o 46º dia da mistagogia, quase chegando em Pentecostes, em muito boa companhia com São Leão Magno. Vamos ver então o que ele separou para nos falar no dia de hoje. Quadragésimo sexto dia, ascendem com Jesus. No meio desses milagres, quando os discípulos ficaram perturbados por ansiedades, o Senhor apareceu no meio deles e disse: A paz esteja convosco. São Leão está nos lembrando a passagem de João 20, onde Jesus ressuscitado adentra no cenáculo onde os discípulos estavam trancados a portas fechadas com medo dos judeus. E Jesus chega e imediatamente onde Jesus está, a paz nos alcança, né? Quando eles viram Jesus, diz São Leão Magno, eles pensaram que era um fantasma. E Jesus teve que corrigi-los e mostrar que eles estavam errados. Como Jesus fez isso? Mostrou aos olhos deles as marcas que a cruz tinha deixado, os buracos dos pregos nas suas mãos, nos seus pés, o lugar que a lança havia aberto no seu lado. Convidou esses discípulos a tocá-lo e ver que ele não era um fantasma, mas alguém real. Os vestígios dos pregos que o prenderam na cruz foram mantidos no corpo de Jesus, porque Jesus podia ter ressuscitado com o seu lado completamente restaurado, criatura nova, vida nova, corpo novo. Mas eles foram preservados exatamente para servir de prova que ele era a mesma pessoa que havia sido presa na cruz. Só que ele não estava mais morto. Assim, não com fé vacilante, mas com fruto do conhecimento de terem contemplado Jesus e as marcas dessas feridas, eles, os discípulos, puderam entender que a natureza havia saído da tumba, a natureza humana de Jesus havia saído da tumba e estava pronta para se reunir e assumir o seu lugar no trono do Pai. Ao longo desse tempo, entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, a providência divina tinha isso em mente: ensinar, provar aos olhos de todos aqueles que precisavam ver, de uma forma que o coração do povo pudesse ser alimentado com toda a prova necessária para acreditar na ressurreição de Cristo. Então, o que precisava ser provado, segundo São Leão? Que Cristo podia ser reconhecido verdadeiramente como ressuscitado. Ele apareceu para pessoas que tinham visto antes dele morrer, para que pudessem verificar que era a mesma pessoa que estava viva outra vez. Então, assim como Jesus nasceu, ele realmente sofreu e ele realmente morreu, mas ele realmente ressuscitou e ele realmente subiu aos céus. É por isso que os apóstolos e todos os discípulos, antes apavorados e com medo de enfrentarem eles também uma provável cruz, foram fortalecidos pela clara verdade de ver Jesus vivo, porque a ressurreição de Jesus era a prova mais contundente de que a morte não tinha vez. A morte não era o final. E, então, quando Jesus foi elevado às alturas, o coração deles sentiu a saudade e a falta de poder ver e continuar a tocar Jesus, mas a alma deles, ao mesmo tempo, é tomada de uma alegria incomensurável, segundo São Leão, porque a ascensão de Jesus é a maior prova de que Jesus é verdadeiramente Deus. Porque quando Jesus se fez homem, ele fez isso de uma forma muito discreta. O Espírito Santo
veio sobre Nossa Senhora, na intimidade da conversa dela com o anjo Gabriel, e ela concebe do Espírito Santo. Ninguém fica sabendo disso. Ela discretamente vai para Belém com São José, discretamente dá a luz ao Filho de Deus num presépio, discretamente cria essa criança, o Filho de Deus, no meio dos homens. Mas quando Jesus volta ao Pai, não tem nada de discreto nisso. Ele podia ter se despedido, dado tchau, saído por uma porta e de repente sumido. Não. Ele mandou que os discípulos fossem encontrar-se com ele na Galiléia. E quando os discípulos chegaram lá, ele, às vistas dos discípulos, ele é elevado aos céus. Para que os discípulos saibam onde Jesus é. Para que, embora ele não esteja mais presente fisicamente no meio de nós, para que possamos olhar com os olhos e tocar com as nossas mãos, o nosso coração não tenha dúvida nenhuma de onde é que Jesus está. Ele está na glória do Pai, à direita do Pai, e vai voltar um dia. E mais, ele foi elevado aos céus na sua dupla natureza, como Deus, mas como homem também. E assim ele mostra que é possível a nós, homens, também habitarmos no céu, onde Deus está. Lá é o nosso lugar, lá é o nosso destino. Por causa do inimigo de Deus, nós um dia fomos afastados da nossa primeira casa, o paraíso, quando o inimigo de Deus leva a humanidade a pecar. Mas em Jesus Cristo, nós somos inseridos no próprio corpo dele. Nós temos uma nova casa. É o templo de Deus, um templo vivo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E vamos viver na eternidade na presença do Senhor. Lá, Jesus está 100% homem e 100% Deus, diante do Pai, junto com o Espírito Santo, reinando sobre todo o universo. E nós um dia estaremos lá também. Para você rezar, meu irmão, minha irmã, ganhamos coisas muito maiores através da graça indescritível de Cristo do que aquelas que o diabo foi capaz de tirar de nós quando trouxe o pecado para o mundo. Quando Jesus subiu aos céus, levando consigo a natureza humana, ele elevou em dignidade a todos nós, porque um homem hoje se senta à direita de Deus. Nós fomos elevados em Jesus Cristo. Temos benefícios que os anjos e os arcanjos não têm. Nossa natureza foi recebida e escolhida para se sentar à direita do Pai, com Jesus Cristo, o seu único Filho. Para você guardar, então, no seu coração. A ascensão de Cristo é um motivo de glorificação de todos nós, homens e mulheres. Porque se a cabeça subiu, o corpo um dia vai se encontrar com a cabeça. Então, todos nós, corpo místico de Cristo, estaremos um dia na eternidade, na glória de Deus Pai, onde Jesus já está. Para praticarmos, devemos meditar constantemente no céu. Aqui no mundo teremos aflições, mas aqui não é o nosso lar. Nosso lar é o céu. É lá que a gente vai. Agora que você foi divinizado pela ascensão de Jesus, ele, Jesus, se torna o seu lar, se torna o seu objetivo de vida, se torna o seu abrigo e a sua salvação. Como filho de Deus, você só pode encontrar descanso agora na presença da verdadeira Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que te aguarda no céu. Essa vida começa agora e não depois da nossa morte. E ela pode ser antecipada no mistério dos sacramentos. Você se levanta aos céus quando você confessa os seus pecados. E você
está no céu, quando você comunga o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus na missa. Então, a glória celeste já pode ser vivida hoje, no meio de nós. Amém? Nos vemos amanhã, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus.